Mais uma vez, bom dia a todos, que o Senhor os abençoe. Quero dar sequência hoje naquilo que nós começamos ontem. E hoje o tema muda um pouco, mas o texto é o mesmo. Cheios de unção para ser forte. Cheios de unção para ser forte. E o texto que nós nos baseamos é um texto pequeno, de 25 versículos do capítulo 13 de Juízes. Basta você ler aí para nós ganharmos tempo, não ficar uma coisa cansativa. Eu gostaria que vocês lessem. Eu gostaria de dizer uma coisa, meus irmãos, que a principal característica de unção do Senhor é que ela nos dá força para vencermos ou para sermos fortes. Nós precisamos de força para vencer o pecado. Nós precisamos de força para vencer o diabo. A força de Sansão, naturalmente, não era natural, e sim uma unção de Deus. Por isso os filisteus queriam descobrir o segredo daquela força. Note bem, eles queriam saber como que pode haver algo tão sobrenatural sobre a vida desse homem. Qual a unção de Deus está sobre nós? Poderíamos perguntar, qual é a unção de Deus que eu tenho? Esse mistério permanece. Aquele mistério lá de Sansão, da sua coragem, da sua força, a unção que está sobre ele, ela também pode estar sobre nós. Porém, quando a unção se vai, a unção também desaparece. Meus queridos, Deus na verdade diz que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Se nós pararmos um pouquinho, e futuramente eu devo falar sobre isso, olhando para a igreja primitiva, nós olhamos os grandes milagres acontecendo, não só através de Jesus, mas também dos apóstolos, discípulos de Jesus. E alguém pergunta, mas por que isso não acontece hoje? Não acontece hoje porque a unção do Senhor não está mais sobre a vida daqueles que propagam o Evangelho de Jesus. Por isso que não há curas, libertação, ressurreição de mortos e muito mais. O inimigo tem trabalhado e tem feito o seu trabalho muito bem, mas acreditem no que eu vou dizer. Ele vai fazer exatamente isso em breve. Curar e até mesmo ressuscitar pessoas para atrair o máximo de vidas para perto dele. Meus queridos, normalmente o inimigo vai fazer tudo para seduzir e para quebrar a consagração. O inimigo sabe que a força, ou seja, a fonte da nossa força, é a unção do Espírito Santo. Por isso procura nos seduzir para quebrarmos a nossa consagração. O inimigo, ele é artista, ele consegue colocar desânimo em nós, consegue desmerecer o tempo de culto, consegue fazer com que os ensinos bíblicos dominicais sejam feitos de qualquer forma, sem nenhum preparo, apenas para passar o tempo e cumprir tabela na igreja. Ele faz tudo para destruir e para minimizar a nossa aproximação de Deus. Quanto menos, melhor. Foi assim que aconteceu com Sansão. Juízes 14, verso 5, Sansão gostava de passear por entre as vinhas, mesmo sabendo que não lhe era permitido. O diabo é muito astuto, ele não vai nos conduzir diretamente ao pecado, mas nos leva a viver a fronteira deles. Ele atrai a gente para bem perto do pecado, ele nos leva bem próximo, até ver, examinar, olhar e ver se desperta prazer. Depois de passear pelas vinhas, Juízes aqui no capítulo 14, versículo 8, versículo 9, diz que Sansão matou um leão.
E depois de alguns dias notou no cadáver do leão havia uma colmeia e nela havia mel. Veja aqui a sutileza do diabo. Um nazireu não podia tocar um cadáver. Sansão não tocou o leão morto, mas tocou bem perto. Bem perto. O inimigo pode estar colocando mel nas coisas do mundo para tentar atraí-lo e roubar a sua consagração. Pare um pouquinho para você analisar. O que mais atrai o homem e a mulher? Adultério. O diabo sempre envia um homem amável, gentil, simpático, elegante, super educado, e a mulher vai fazer uma comparação com o marido que tem. Poxa vida, olha que meigo. E o mesmo vai acontecer com o homem. Aquela mulher delicada, gentil, prestativa, que vai fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Ou que a esposa dele o fizesse e não faz. É onde nós temos grande destruição doméstica entre famílias nos dias de hoje. O diabo ele não vai pegar você na marra para destruir você. Ele vai atrair você e destruir a tua vida e a sua consagração. Meu querido, a consagração quebrada leva-nos a nos distanciar de Deus. O inimigo, sem sucesso em sua primeira estratégia, parte para outros objetivos. Usou a mulher para cortar o cabelo de Sansão. Imediatamente ele perdeu a sua força. Como diz a história, o Sansão brincou com o fogo. Estava num lugar onde não deveria estar, desobedecendo a Deus, e acabou expressando aquilo que ele não devia expressar de maneira nenhuma. Foi então preso, cegaram-lhe os olhos e ainda rodavam a moinha no cárcere. Note que situação o diabo colocou. Note em que situação o diabo escravizou. As consequências de uma consagração quebrada levou a uma escravidão total, a uma destruição total. Perdemos o poder, tanto para vencer o pecado, quanto para vencer o inimigo. Somos presos. As prisões espirituais impedem muitos filhos de Deus de serem libertos, por viver ainda debaixo das cadeias do diabo. Perdemos a visão, perdemos a sensibilidade para com Deus. Deus parece estar longe demais. Não, parece que Deus é um ser distante que não nos ouve nunca. Não sentimos nada em nós mesmos. Parece que somos algo inútil. Perdemos o rumo. Só ficamos dando voltas no deserto quando a unção não está sobre nós. Meus queridos, precisamos apelar para o caminho da segunda chance. Precisamos deixar o cabelo crescer de novo. Isto significa abandono do pecado e restaurar a nossa consagração a Deus. Sansão clamou ao Senhor. Noutros lugares na história de Sansão só se fala em Deus, mas aqui ele clama ao Senhor. Quando clamou, reconheceu que Deus era sobre a sua vida. Nunca podemos esquecer que o poder de Deus se manifesta na fraqueza. A vitória de Sansão foi na morte. Foi na morte, não foi na fraqueza, foi na morte. Quando negamos o orgulho, a arrogância, o desejo de justiça, os nossos direitos, estamos declarando morte ao nosso ego. Precisamos matar aquilo que nos destrói, aquilo que queremos só para nós. Precisamos, na verdade, ir para a cruz, e é na cruz que vencemos o diabo. É como diz o Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, já morri, agora a coisa é diferente. Antes da glória, a humilhação. Antes de sentarmos no trono, temos de subir numa cruz. Antes da coroa de glória,
precisamos receber uma coroa de espinhos. Infelizmente, as pessoas não ouvem as mensagens reais das Escrituras. Jesus não viveu e nem conseguiu salvar a humanidade através de prazeres e festas e regozijos, mas precisou ser perseguido e ir até uma cruz, para lá ser crucificado. De lá, morto foi sepultado, para que no terceiro dia ressuscitasse, vencendo Satanás, para que nós pudéssemos ser salvos e termos a oportunidade de nos arrepender e nos aproximar de Deus, entendendo que a coroa de glória só virá depois da coroa de espinhos. Meus queridos, eu quero que tenha sido de muito proveito para a vossa vida tudo isso que falamos hoje, e que você tenha um bom dia e pense nisto com amor.